Pessoal, sem delonga e enrolação. Algumas pessoas falam sobre a questão de ligar inversor de frequência. A ligação do inversor de frequência, fisicamente não existe complexidade. O que você precisa ter são conhecimentos básicos de eletricidade, de instalações elétricas, fundamentos básicos. O que são os fundamentos básicos? É você ter noção sobre simbologia, sobre diagrama elétrico, saber o que significa a nomenclatura de identificação das fases de um circuito que tem mais de uma fase, de um circuito trifásico. Você conhecer as simbologias e os conceitos, saber fazer análise de circuito. O importante é isso, é você aprender esses fundamentos. Então, não existe essa questão de dizer, não, vamos aprender inversor de frequência. Não existe essa questão. Existem milhares de inversores de frequência no mercado, você vai encontrar milhares. Vai ter fabricante que vai ter centenas de inversores de frequência com séries e aplicações diferentes. Então, esse papo de vamos fazer um curso de inversor de frequência, não, o que você tem que aprender você tem que se especializar nos fundamentos base de força e controle, certo? É o que o curso EFEC oferece. Então, a questão é, vamos ensinar o cara a buscar os meios para ele solucionar as questões, independente do componente, do dispositivo, do inversor, do modelo de inversor. Então, não existe segredo. O segredo é, o inversor de frequência você vai ter que consultar o manual. Não adianta, tem que baixar a literatura do inversor para poder fazer as intervenções necessárias, entender como é que o inversor, as suas particularidades. Agora, no geral, certo? No básico geral, sim, aí você vai ter que ter conhecimento em eletrotécnica, em isso que eu falei, circuito elétrico, análise de diagrama, porque senão você não vai conseguir fazer interação no dispositivo, porque você não vai conseguir fazer leitura, você não vai conseguir entender. Então, a nossa proposta é essa. Você tem que aprender essas questões, o fundamento. E o resto é com você, em campo, certo? Você que vai ter que buscar a literatura do inversor. Se você pode dizer, não, eu sou especialista em tal inversor de frequência, porque eu trabalho muito com aquele inversor, então às vezes eu não preciso nem pegar a literatura do inversor para ver, por exemplo, um código de falha que deu lá no inversor, ou até mesmo mudar um parâmetro, porque eu estou sempre trabalhando com aquele inversor. Mas você vai ter, não é centena não, é milhares de inversores de frequência, certo? Milhares. Então você precisa conhecer os fundamentos. Então no curso EFEC não tem essa de dizer, não, vou ensinar inversor de frequência, não. Você vai aprender os fundamentos, que na hora que você chegar na frente de um componente, você vai saber interpretá-lo, vai saber entender, vai saber ler, vai saber onde estão as conexões, certo? Você vai interagir, certo, com o próprio componente. O próprio componente ele já tem nomenclaturas básicas, e quando você olha para a interface, para a cara do componente, você já consegue saber identificar onde está cada coisa, onde será cada conexão. O que pode acontecer é uma variação entre um fabricante e outro, entre um modelo e outro, certo? Mas vai estar ali, você vai conseguir interpretar o dispositivo e saber como interagir com ele. Agora, o mais, que é o mais complexo, o particular do componente, aí sim, você vai ter que fazer a consulta na literatura. E o que está externo, ou se você tiver dificuldade, é porque realmente você deixou de aprender alguma coisa que não está relacionada especificamente ao inversor de frequência, mas seu conhecimento em controles, em instalações elétricas, em base de conhecimento, em força e controle, e toda essa parte que envolve conhecimento na área. Eu vou dar algum exemplo aqui no que eu estou querendo informar para você. Ó. Se eu olhar para esse inversor de frequência, aqui que nós estamos vendo aqui, você vai observar que eu tenho um inversor fisicamente aqui, ó. Eu não preciso, para ensinar e nem dar aula para você, pegar um inversor real, instalar na bancada, a aula online, né? Não vai precisar, porque
o corpo físico, a instalação física, o apertar o parafuso lá no conector do inversor, não vai querer dizer muita coisa não. Isso aí você vai conseguir fazer em campo tranquilamente. Não vai precisar o cara ensinar qual parafuso você vai apertar, não. O que você tem que fazer em que parafuso você vai conectar o cabo, a fase 1, a fase 2, a fase 3, em que parafuso você vai conectar o condutor terra, em que parafuso você vai conectar a saída, o motor, certo? Em que parafuso, em como você vai interligar a parte de acionamento externa do inversor, ou seja, os sinais que vêm de fora, uma botoeira, um sinal analógico, que isso aqui você não vai aprender você não vai fazer por intuição e olhando para a cara do inversor, não. Tem que consultar o manual. Além de você fazer as conexões físicas, você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar entender onde é que estão as configurações para essas entradas físicas do inversor, certo? Então, papo reto. O curso EFEC é um curso que não faz questão de ter volume de alunos. A gente não está nem preocupado com o volume de aluno e não é um faz de conta, não. É isso aí. Se você realmente seguir o passo a passo dos conhecimentos, das atividades, se você participar realmente das aulas, no passo a passo lá, muita gente não é humilde o suficiente porque vê um conteúdo, vê muito material de PDF, alguns vídeos simples e tal, aí não é humilde a ponto de reconhecer e para no meio do curso, não continua o curso, mas ele vai ver, se ele fizer a sequência, ele vai aprender muita coisa. Por quê? Os conteúdos foram selecionados para que a pessoa realmente consiga ter essa visão que eu estou tentando passar para vocês aqui. Que o que importa é você conhecer os fundamentos. Se você conhecer os fundamentos, e claro, tem que ter iniciativa para buscar o conhecimento. Então, a ideia não é fazer, por exemplo, eu vou mostrar para você aqui como liga um PowerFlex, no caso aqui desse inversor aqui é um PowerFlex M04, certo? Aí tem o PowerFlex 40, tem tudo isso de um fabricante. Aí tem o PowerFlex 40P, tem o PowerFlex 40, aí depois tem o PowerFlex 70, tem o PowerFlex 700, tem o PowerFlex e é uma infinidade. Aí depois vem, o fabricante lançou outro substituto desses inversores. Aí vem o PowerFlex 525, vem o PowerFlex 520, vem o PowerFlex não sei o que, PowerFlex não sei o que, e aí não vai adiantar. Então, se você não tiver essa ideia de como de buscar o conhecimento, você não vai, né? Agora, o que a gente preza para ensinar para você é isso aqui, ó. Você precisa saber fazer as leituras. Você precisa interpretar, certo? O que uma literatura quer dizer. Então, isso é a base. Você precisa realmente conhecer isso. Por quê? Porque na hora de interagir com o diagrama elétrico, na hora de interagir com a literatura do inversor de frequência, na hora de fazer a leitura e tentar identificar essas questões, você não vai conseguir interagir porque você não aprendeu a linguagem, você não aprendeu a fazer uma análise de circuito, certo? Então, ó, é isso que eu quero passar para você. Então, ó, como exemplo aqui rapidinho, só para você ver, ó, aqui eu tenho a representação, basicamente a representação de força, certo? Desse inversor de frequência aqui, ó. Tem uma representação de força. Tem os condutores de força aqui, ó, que vai ligar o motor. Aqui eu tenho a entrada do motor, né, que representa com U, V e W. E eu sei que a simbologia para a saída de alguns componentes é T, ele usa T. T1, T2 e T3 são as três fases. E o U, e o V e o W aqui representa os pontos de conexão do motor. Entendeu? Então, eu consigo aqui já ter já olho aqui, eu já consigo visualizar o que esse diagrama aqui está querendo me dizer, certo? E se você olhar aqui para o inversor fisicamente, então você vai ver que você olhando à distância, você não vai ver muita coisa que lhe ajude aqui. Sim, agora, se você olhar, se for lá na frente do inversor, lá, olhar, verificar no ponto lá, que claro que vai ter que ter as identificações, aqui vai ter as identificações, ó. L1, L2, L3, vai ter as identificações
do condutor terra, certo? Aqui vai ter T1, T2 ou T3, ou vai ter V1, V2 ou W2, que seria a representação da saída, ou W1, V1, V2. Isso aí vai depender do quê? Do fabricante do inversor de frequência. Então, isso aqui, essa leitura que você vai fazer para fazer a conexão dos cabos, isso independente de você ter visto o modelo de inversor, ou não ter visto, ou nunca ter visto, certo? Isso aqui, essa capacidade de fazer essa leitura, vai lhe ajudar na hora que você olhar aqui para frente do inversor de frequência. Aí você precisa entender todo o conceito de comando e controle, porque é esse conceito que vai ajudar você a fazer a interação com o inversor de frequência. Então, assim, é isso que eu quero passar para vocês. Não vamos aqui ficar, vamos ensinar esse inversor, vamos mudar aqui um parâmetro, não vamos, certo? As aulas aqui é para quem realmente quer se especializar. Não é o cara que está ali por passagem, vou olhar no YouTube lá, como é que liga tal inversor, vou olhar no YouTube. Não é para você, é realmente para você carregar a bagagem, para você carregar o conhecimento. Então, se você fez o curso EFEC, ou se você não tinha muita habilidade em fazer interpretação de diagrama, interagir com o sistema, se você fez o curso EFEC do começo até o fim, você aprendeu tudo isso aqui que eu estou falando. E aí vai ser muito fácil você chegar aqui e interpretar um diagrama desse tipo aqui. A gente está vendo aqui, ó, é exatamente representando o que tem aqui. Ó. Eu estou aqui representando o que eu tenho aqui. É um diagrama multifilar isso aqui, porque é um diagrama multifilar que ele traz uma imagem muito próximo do real, né? Muito próximo do que é real. Agora eu consigo perfeitamente ver aqui, ó, que aqui tem o quê? A representação de um transformador, em que a entrada do transformador é ligada em delta, certo? Tem um transformador, a representação aqui, ó, do secundário do transformador em Y, em que ele tem o terra, certo? O condutor terra no ponto zero do trafo e é referência, certo, para terra. Ele representa essa barra aqui, ó, como a carcaça, ou seja, a estrutura metálica onde o inversor está instalado, certo? Então, eu tenho um transformador aqui, delta Y, com o primário delta e com o secundário ligado em Y, porque ele usa a terra como referência, justamente para poder fazer o quê? Garantir o aterramento de toda a carcaça do inversor de frequência. Isso aqui é a literatura do inversor vai dizer? Não vai dizer. Esse conhecimento eu já tenho que trazer, esse conhecimento eu já tenho que carregar comigo, entendeu? E eu olho para a literatura do inversor de frequência e já consigo entender o que é que o fabricante está querendo me dizer com isso, certo? E eu consigo interagir tranquilamente com o sistema. Agora, quando a gente vai falar de inversor de frequência com relação a parâmetros, aí sim, os parâmetros você vai precisar realmente consultar a literatura do inversor de frequência. Então, não tem essa de curso de inversor de frequência. Se você for fazer curso de inversor de frequência, você vai passar o resto da vida e nunca você vai aprender sobre todos os inversores de frequência, que não vai dar para você decorar, né? Todos os inversores que tem no mundo. Se você for aprender e fazer curso de todos os inversores que tem no mundo, você vai morrer velho, só estudando inversor. Agora, assim, se você disser, não, eu estudei tanto tal inversor, eu sei de cor todos os detalhes desse inversor, e não vai servir de muita coisa, porque daqui a pouco um fabricante lança outro, com outra aplicação, vem tecnologia de eletrônica, vem tecnologia de comunicação, vem tecnologia de rede, vem tecnologia de controle, vem outras tecnologias, e aí é evidente que um conhecimento que você tinha anteriormente vai ajudar você somar a outro conhecimento novo. Por quê? Geralmente as tecnologias não vão partir do zero, vão partir daquele que já existe. Então, o conhecimento que você já adquiriu, que você já tinha, é evidente, vai servir para você ir a partir daquele ponto, né? A partir daquele ponto, você poder engrenar o seu conhecimento a novos conhecimentos. Então, é isso aí, pessoal. Eu sou o professor Divan, professor, fundador do canal aqui Eletrotécnica Moderna, e também sou professor lá no curso EFEC, Eletricidade, Força e Controle, onde você vê comando básico, fundamentos de comando básico, do básico ao avançado, até iniciação à automação industrial.